Olá, amantes dos animais, estamos novamente no nosso podcast semanal. Acompanhe nós pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, tá ok? Hoje estamos essa semana com Sérgio Lobato, isso mesmo, gente, Sérgio Lobato, grande professor, veterinário e principalmente pessoa. Não conheci ele pessoalmente e aqui é uma grande pessoa ao meu lado. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, doutor. Obrigado aí pelo convite, obrigado aí pelo duplo convite, né? Para vir trabalhar e para participar do podcast. Como eu lhe disse, inicial, esse é o terceiro episódio, não sei se é um episódio, como se fala, mas é o terceiro que a gente faz e estamos aprendendo. Legal. Sérgio, me fale aí, como você começou a sua carreira de veterinário? Você teve uma orientação, você já sabia mais ou menos o que queria, tinha alguém na família? Como é? Muito pelo contrário, eu acho que como toda criança, ela vê um bicho, ela se afeiçoa e ela quer pegar e quer porque quer, au, miau, né? A mãe fala, olha o au, olha o miau, aí você vai gostando. Exato. Eu era um pouco diferente, como eu sou da região norte do Brasil, né? Os meus au e miaus eram um pouco diferentes, então assim, eu tenho lembrança nítida de uma anta, mas não tenho lembrança de um cachorro na minha infância, mas de uma anta eu tenho, né? A lembrança de ver peixe-boi, de nadar em igarapé, então a minha referência era um pouco diferente. E depois, tanto que eu lembro de pequeno, eu gostava muito de ver programas de televisão desde pequeno com animais de estimação. Sim. Só que eu via muito um programa que na época, velho, vou entregar a idade aqui agora fenomenalmente, se chamava Daktari. Era um médico veterinário que trabalhava numa reserva africana. E a entrada do programa era divertidíssima. Tinha, assim, passava uma girafa com torcicolo, era um elefante com tapa-olho, um leão vesgo. Tinha umas coisas assim, super diferentes. E aí uma vez eu andando na rua com a minha mãe, mamãe, olha um javali. Eu sabia o que era um javali, mas não sabia o que era um porco, né? Então as minhas referências desde muito pequeno não foram as mais normais para veterinário. Eu sempre fui, né? E eu não tinha nenhuma referência pessoal na família, todo mundo era da área militar, e aí eu fui a ovelha negra, né? Eu fui aquele que disse, eu quero ser médico veterinário, quero ser doutor de bicho. Para quem não sabe, quem acompanha ele na rede social, eu não sabia, ele é de Belém. Eu sou de Belém, né? Apesar do sotaque, sotaque carioca, eu nasci em Belém do Pará, meu DNA, minha origem toda é amazônica, mas eu me criei no Rio de Janeiro, então é o que o paraense brinca dizendo que eu sou um paraoca, né? A mistura do paraense com carioca, e aí a gente acaba indo... Vila Isabel, não é isso? Não, eu fui para Madureira, depois de adulto que eu fui morar em Vila Isabel, e depois de Vila Isabel, hoje eu moro onde eu brinco, todo mundo que me segue nas redes sociais morre de rir, porque eu moro no terceiro menor bairro do Rio de Janeiro. E eu brinco dizendo que eu moro no Principado do Riachuelo. E já virou assim uma comédia, todo mundo brinca. Principado, eu sempre vejo isso. E aí o Principado, agora sabe, porque ele é um pequeno reino encostado no meio de um vale, né? E que no Rio de Janeiro vale significa morro cheio de favela. Mas enfim, né, os nossos, não dá pra ficar cantando que nem Noviça Rebelde lá no meio, The Hills Are Green, não vai dar, né? Então aí eu brinco dizendo, então hoje eu brinco mais ainda, né, dizendo que de vez em quando eu durmo no Principado do Riachuelo, porque eu viajo muito, mas a minha base é Rio de Janeiro. E teve algum momento bem marcante na sua vida de veterinário, na época de atuação, alguma coisa que lhe chamou bastante atenção, porque nossa profissão são muitas passagens marcantes, né? Assim, cada paciente é único e marca bastante, mas teve alguma coisa que lhe chamou bastante atenção? Então, é justamente por isso, assim, porque como eu atuo numa área da veterinária que a minha própria mãe dizia assim, mas você é médico veterinário? E aí tem uma brincadeira que a gente faz nas mídias sociais, que todo mundo acompanha e sabe, e tem muita gente que viveu aquele acontecimento, em que eu brinco, eu sempre posto assim, eu, Lobato, veterinário de verdade. E aí eu rio, brinco, boto lá um emoji, ou então eu boto entre aspas, para explicar justamente isso. E para mim vai ser a passagem engraçada e uma das passagens marcantes.
todo mundo espera que a gente siga o que o doutor faz, que é a clínica de pequenos animais. Mas nós somos, dentro da clínica de pequenos, já tem 23 vertentes diferentes que são as especialidades. E fora da clínica de pequenos existe uma máxima que eu brinco também que diz: existe vida fora da clínica veterinária, vida profissional. Nós temos colegas das mais variadas áreas. E a minha área é mais específica ainda, é mais estranha ainda, porque eu não lido com animal o tempo todo. Então, as pessoas acham que eu não faço veterinária. E justamente a passagem foi uma vez um lançamento de um produto, né, no Rio de Janeiro. A distribuidora mandou convite para todos os veterinários, tá? E aí eu estou entrando e eu recebi o convite e fui, né, estava lotado, aquela coisa toda, lançamento, boca livre, o veterinário já gosta de uma boca livre, né? Ou raça que não pode ver uma bandeja de salgadinho e uma bandeja de chopp. Parece que vai que nem Walking Dead total em cima, né, do garçom. E aí estava lá, lançamento, estou assim, de repente conversando com os veterinários, aí vem as meninas, as colegas da indústria, né? Ah, fulano, de repente uma das meninas novatas na indústria vira para mim e fala assim: ué, Lobato, o que você está fazendo aqui? Você nem veterinário de verdade é. Cara, assim, aquele silêncio de momentâneo, aquele segundo que dura eternidade, a coordenadora dela só deu uma cotovelada nela e falou assim: Carolina, é ele que assina o cheque do produto que você vende, Carolina. Ele é mais do que de verdade. Você não conhece meu passado. Eu sei o que você fez no ano passado, né? E eu fui clínico médico por 14 anos, né? Só que na época... A gente sabe, acho que foi logo. A gente acha que a gente cai de paraquedas na consultoria, ninguém sabe por onde você passou, a sua trajetória. E eu cliniquei durante 14 anos em clínica, em pet shop, tive minha própria clínica, atendi em domicílio, escrevi um livro contando as desventuras de um veterinário em domicílio, então, que é voltado para criança, né? E eu morro de rir porque virou... Aí, coitada, a menina ficou assim, estigmatizada, assim, né? Todo mundo sacaneia a garota até hoje. Pô, disse pro Lobato que ele era de verdade, não sei o quê. E eu peguei aquilo pra mim, eu falei: pronto, vou voltar pra vida agora. Sérgio Lobato, veterinário que não é de verdade. Então, assim, em termos de passagem, assim, eu acho que é uma coisa muito legal. E o segundo momento marcante foi o primeiro convite para trabalhar no exterior, que foi realmente assim... eu fui, nossa, emocionante, com a garganta fechada, uma dor de estômago, nervoso, e você ir para outro país, representar a medicina veterinária, ainda representar o Brasil com a imagem ruim que a gente tem lá fora há décadas, né, do perfil do brasileiro, que o brasileiro é malandro, que o brasileiro não trabalha, que o brasileiro não faz isso. Então você ser convidado para ir para fora, a responsabilidade cresce. E assim, foram os dois momentos bem marcantes, assim. Bacana. E hoje em dia, fala um pouquinho dos seus projetos, o que você anda fazendo e como você pode ajudar os veterinários, como você está nos ajudando aqui. Então, há 17 anos eu fechei a porta da clínica e comecei a trabalhar com a consultoria e com a assessoria. E não foi um planejamento, assim, foi surgindo. Eu digo que é engraçado porque hoje eu cobro dos meus clientes que eles façam planejamento. E quando eu comecei, não foi planejado. Mas a partir do momento em que eu entrei na área de consultoria, eu comecei a planejar. Então eu olhava para frente, para onde que a veterinária vai daqui a 5 anos. Então eu quero, quando a veterinária chegar nesse lugar, ela vai estar abandonada, perdida, solitária e com medo. O colo de quem ela vai buscar? De quem tiver qualificado. Então eu me qualificaria antes. Então eu comecei a fazer cursos na área de gestão, de marketing, pós-graduação, e não para de estudar. Eu acabei de fazer MBA em gestão de serviços hospitalares para ajudar a medicina veterinária a se profissionalizar, a montar os seus negócios de forma correta, na parte técnica. Eu não sou um coach, eu não sou um motivacional, eu não trabalho com mindset, eu não trabalho com mídia digital, eu não trabalho com nada disso. Eu sou a base, eu sou o colega que vai trabalhar dando suporte de legislação, que é a parte chata, interagindo com todas as esferas fiscalizatórias, orientando os colegas para fazer a coisa certa na hora certa e se proteger. O meu trabalho é lembrar por que eu fechei a porta da clínica. Eu fechei a porta da clínica para deixar aquela chave para quem efetivamente é tão apaixonado pela veterinária quanto eu, só que na área clínica. Eu gostava do que eu fazia, mas não era o meu caminho.
Então hoje eu ajudo o veterinário a montar bem o seu negócio, a treinar a sua equipe, a ter postura, a responder às demandas, a responder às crises, a gerir o seu negócio, mas sempre com a visão da gestão técnica, que é uma área da veterinária que nos últimos 40 anos foi completamente esquecida, foi desmerecida, foi prostituída, quando o colega assina uma RT por R$50, então assim, é uma prostituição da profissão que coloca em risco. Só que nada como um dia atrás do outro, nada como uma década atrás da outra na veterinária. Hoje a veterinária percebe que sem a gestão técnica ela vai continuar dando murro em ponta de faca. Sim, e é uma área que cresce demais, tem muita procura, né? Sim. Os veterinários realmente estão bem perdidos. E depois que você fechou a sua clínica, nunca mais atuou? Nem deu vontade? No primeiro ano eu senti saudade do contato com o cliente e de uma coisa que eu amava na clínica médica e que hoje eu percebo que eu faço isso na consultoria, direcionado para um outro universo, mas é o que eu mais gosto. Eu adoro a anamnese, eu adoro questionar o cliente, eu adoro construir uma história e eu adoro construir uma hipótese, que essa hipótese para o colega clínico é o diagnóstico, né? Então eu adoro o desafio da pesquisa, eu adoro o desafio de coletar dados, eu gostava muito da clínica médica por isso. Então no primeiro ano eu senti falta desse desafio e senti falta do lidar com o cliente. O primeiro ano foi bem difícil. Hoje não. Hoje, em alguns momentos eu tenho contato com o cliente, quando eu faço auditoria hospitalar, onde eu vou questionar se ele está satisfeito com o atendimento, se ele gosta do atendimento, se ele tem alguma reclamação, aí eu acabo me envolvendo. Mas a única coisa que eu faço da parte clínica médica veterinária hoje é vacinar a cachorra da minha mãe. E ainda hoje tem que escutar, né? Sabe o que está fazendo? Se minha cachorra gritava, vou te bater se explicar. Então quando você estiver fazendo uma consultoria para os seus clientes, procurem no consultório, né? Tá fazendo uma anamnese lá. Com certeza. Em que momento da sua carreira você percebeu essa... se foi aquele estralo? Falou, nossa, tá bacana, mas eu acho que eu tenho um outro caminho para seguir. Então, eu acho que não teve um momento, foi uma sucessão de acontecimentos e de fatos da minha vida pessoal e da minha vida profissional que foram me direcionando para o momento do fechar a porta da clínica. Foram questões pessoais, como o divórcio dos meus pais, o término da nossa família, uma questão de começar a ser visto como um colega que ouvia, né, desde a época da faculdade, né, as pessoas me pediam dúvidas, me pediam orientações, e eu comecei a escrever. Eu sempre gostei muito de escrever, eu comecei a escrever uns artigos, as pessoas liam os meus artigos e entravam em contato, aí perguntavam se eu podia orientar de uma forma individual. Aí eu pago para você, e aí foi indo, e aí eu fui construindo aquele início, aquele business plan, aquele formato de negócios. O meu Canva foi feito pela vida, aquele preenchimento do Canva Model Business, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu digo que assim, quais eram os meus recursos, quais eram os meus parceiros, quais eram os meus desafios, qual era o meu mercado. Eu fui preenchendo aos poucos quando eu fui percebendo a transformação. E eu acho que esse foi o meu grande turning point, né, o momento de mudança, foi quando eu entendi que a transformação ela iria acontecer na medicina veterinária. Então eu não ia perder o trem da história. Então eu preferi, entre ser passageiro, eu preferi estar lá na locomotiva, lá na frente, botando lenha para ela carregar. E o que você dá de dica para os veterinários para ter uma carreira de sucesso nesse âmbito? O que eles têm que fazer? Te procurem. Então, aqui embaixo, vem procurar. Primeiro me siga nas redes sociais. Eu dou tanta informação nas redes sociais que acho que são as gotas de sabedoria diárias para vocês pensarem e repensarem as atitudes de vocês. Mas a primeira dica que eu tenho é que vocês parem de se achar menores que qualquer outra profissão da área de saúde. Agora, também, por outro lado, não se acha o último cookie do pacote, porque não é por aí. Você quer ganhar como médico, você quer ser respeitado como médico, então haja como tal.
vista-se como tal, comporte-se como tal, tenha uma estrutura física contento, né? Um médico veterinário se sujeita a trabalhar em condições que um médico jamais entraria, que em locais tão inóspitos, tão mal organizados, tão sujos, que um médico jamais entraria. E aí você quer ser valorizado, mas você não se valoriza. Então o conselho que eu dou: primeiro, você ter noção do que você quer com a medicina veterinária. 2, entender o seu papel na sociedade. O médico veterinário é um agente educador e ele é um agente de formação e de informação social. Ele muda a cabeça das pessoas, ele é o médico da família, literalmente. Ele sabe muito mais de zoonoses, de controle de doenças do que o médico humano, então ele tem que estar presente sim na família. A nossa responsabilidade sai do campo da zoonose nos últimos anos e entra no campo relacional, onde o médico veterinário tem que entender, por exemplo, qual é o perfil daquele paciente, daquela família. Ela vai entender uma eutanásia, ela vai seguir bem os cuidados paliativos, eu vou entender a importância desse animal naquela estrutura familiar. Então o médico veterinário precisa desenvolver habilidades e competências que o torna diferenciado num mar de profissionais que estão sendo lançados todos os anos por essa loucura chamada 507 faculdades de veterinária no Brasil. Então, assim, não tem professor de qualidade para tudo isso, não tem professor com mestrado e doutorado para tudo isso. A gente vê alunos recém-formados sendo contratados para dar aula na faculdade que ele acabou de sair. Então, isso vira uma bola de neve. Então, o tecnicismo que a grande parte da classe veterinária, os baluartes, os mais velhos, adoram bater no peito, não, porque nossa profissão é tecnicista. Bateram tanto no peito no que a profissão é tecnicista que a técnica está uma bosta. Então, assim, tá horrível, tá nivelada por baixo, tem gente saindo sem saber fazer o mínimo, sem entender nada de anatomia, sem fazer nada. Ontem inclusive, eu estava em cirurgia de madrugada e era uma das outras perguntas que eu ia te fazer. Que dica que você daria para o veterinário que está começando, até mesmo que não tem muita base em faculdade? Sim. Né? Veterinário não tem muita base, mas assim, a gente também tem que puxar um pouco a responsabilidade, né? Sim. É uma época da vida que a gente está começando a vida adulta, vamos dizer assim, e hormônios à flor da pele, quer festar, quer namorar e tudo mais, às vezes não se prende corretamente também ao conteúdo. A gente também tem que assumir isso. Acho que não é só isso na veterinária, qualquer curso, mas realmente a gente vê uma quantidade de faculdades muito grandes e às vezes sem base nenhuma, e ele sai totalmente perdido. E às vezes aquilo que a gente estava falando em outra oportunidade é a questão dele sair ainda perdido e dele estar fazendo às vezes uma faculdade, um estágio, e não tem muita base, porque o profissional que ele está seguindo os caminhos também não teve muita base, e assim a gente vê que não tem uma coisa bacana, não tem, às vezes o veterinário que estava ensinando no estágio também já não teve uma base e também não vai poder te ensinar muito que ele foi. Sim. Né? Então a gente tem essa questão. E que dica que você dá para esses? Então, primeiro, a dica que eu dou para todas as gerações: continue estudando, né? E, meu filho, é a síndrome de Dolly: continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, porque você não pode parar, tá? Busque referências, vá a congressos. Agora na parte online, que está muito forte, acesse os seminários online, bons cursos, procure professores de renome, professores que tenham experiência, não é aquela pessoa que está dando um curso online que você sabe que a pessoa tem 1 ano de formado, não tem experiência nenhuma e está dando curso online, né? Eu vi dia desses um curso de cirurgia online que eu quase caí para trás, assim, tipo, eu falei, gente, eu não faço cirurgia, nunca fiz cirurgia, mas os preceitos básicos e as regras de código de ética e, além do mais, questões óbvias de risco cirúrgico rasgados e jogados no lixo, né? E você vê uma pessoa com seguidores e você vê que o conselho que eu dou: cuidado com os falsos profetas veterinários, tá? Porque você tem que procurar boas referências, estudar, sai da barra da mãe, sai da barra do pai, tá? Vai para um outro estado, vai fazer um congresso, faz uma residência. Quem puder fazer a residência, os programas de residência no Brasil hoje, raros são os que não são muito bons,
tá? Residência é o caminho. Procure clínicas e hospitais que tenham programas de internato, programas de trainee, onde há uma cobrança, onde nós vamos fazer estágio por fazer, seja cobrado, tá? Procure um lugar onde você seja testado, você seja cobrado na sua rotina de aprendizado, de aperfeiçoamento, tá? O médico veterinário está muito mal acostumado, ele acha que fazer um curso, né, como eu já vi, um cara postava todo orgulhoso, um curso que ele tinha feito, quando você olha o atestado, é um cursinho de 60 minutos, de 1 hora, para uma área onde, no mínimo, a especialização tem que ser feita em 360. E aí ele promove para todo mundo aquilo. Eu falei, vergonha alheia, apaga isso, filho, pelo amor de Deus. Mas não. E a pessoa não escolheu corretamente. Então, escolha corretamente onde você vai continuar a sua educação continuada. Então, primeira base para o sucesso, educação continuada. Segunda, desenvolvimento de habilidades e competências acessórias. Vai aprender relacionamento interpessoal, vai aprender questões de organização, né? Eu aconselho a vocês procurarem tem muitos profissionais na internet na área de marketing, na área de gestão veterinária hoje, mas assim, é para contar nos dedos aqueles que realmente estão ali porque merecem estar ali, tem background, tem história, tem fundamento, tem conhecimento para te passar. Não são todos, tá? Então vamos começar a ser mais seletivo até para buscar o conhecimento acessório. E muitas vezes são profissionais que não são médicos veterinários que você tem que procurar, tá? E aí você vai procurar também. E a terceira coisa é a questão do autoconhecimento, né? Você tem que entender os seus próprios limites. São as 3 dicas para ter sucesso. Uma coisa que você falou importante é a questão de publicações, gente, de redes sociais, né? O veterinário tem que tomar muito cuidado. Ontem, durante a cirurgia, a estagiária perguntou assim, nossa, mas eu vi a palestra do Dr. Sérgio Lobato e me chamou muita atenção. Eu sigo um monte de pessoas que postam fotos de cirurgia, de antes e depois com radiografias e tudo mais. Então, assim, tome bastante cuidado com essa questão ética, né? Vejam o conselho, vejam o que pode, o que não pode. A gente tem outros caminhos nesse âmbito, certo? Sérgio, e agora para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de humanização veterinária, certo? É uma coisa que muita gente tem dúvidas, principalmente os nossos clientes, né? Falam assim, mas o que é humanização veterinária? Se é um pet, né? Como funciona isso? Uhum. Muita gente tem essa dúvida. Eu costumo dizer que a humanização veterinária é uma grande área com pequenas sub-áreas divididas. Eu tenho a humanização veterinária como um conceito onde relacionamentos humanos, tá? Padrões de relacionamentos humanos, condutas humanas são interpretadas sobre a ótica da medicina veterinária. Aí começam as divisões. Relacionamento humano, da relação homem-animal, entre o paciente e o seu responsável legal. Quão forte é esse elo? Será que todo animal é membro da família? Aí eu faço uma pergunta para você que está me assistindo. Que família? Richthofen? Nardoni? Famílias existem de todos os tipos também. Então, o que me incomoda é que a unanimidade é burra, já diria Nelson Rodrigues, né? Então, assim, modinha, eu tenho que entender. Existe o elo homem-animal? Existe o membro da família? Existe, né? E aí, agora a moda da vez é, na humanização, falar assim, nós cuidamos do amor de alguém. Se vê muito essa frase. Eu tô legal dessa frase. Tô porra aqui dessa frase. Por quê? É lindo, é emocional, é humanizar o médico veterinário. A tendência aqui é o quê? É humanizar o ato médico veterinário para o tutor. Então aqui é paciente responsável. Aqui é cliente veterinário. É outra esfera da humanização veterinária. É eu mostrar que eu me importo com o elo emocional que está aqui. Aqui eu analiso a presença dele e a força dele. Aqui eu já interpreto para o meu trabalho ser mais humanizado, né? Se você é contra a humanização da veterinária, a pessoa fala assim, a humanização nesse primeiro patamar aqui, tem gente que trata o cachorro como um filho, parece doença, bota roupa, não deixa o animal expressar o seu comportamento natural. Sim. E
você vai encontrar isso. Você vai encontrar, cabe a você entender que esse cliente pode te procurar ou não. Como você pode procurar o cara que deixa o cachorro no fundo do quintal amarrado naquela coleira, aí fica um prego no início do quintal, outro prego no fundo do quintal, bota um ramo e o cachorro fica correndo ali naquele pedaço. E o cara é meu cachorro, gosta do cachorro, não gosta dentro de casa, não bota, dá beijo na boca, não dá comidinha. É outro tipo de conceito. Então eu tenho que entender isso. A humanização, onde eu tento traduzir que eu respeito aquele amor. E o outro aspecto da humanização veterinária é onde eu torno esse link veterinário cliente, tá? Respeito às diferenças, entender os limites, ser empático. Então, é um guarda-chuva que tem várias áreas, sub-áreas debaixo dela. A humanização veterinária é uma realidade, você deve estudar, porque nada mais fake, nada mais perigoso do que você querer ser humano, se você não entende valores, se você não é empático, se você é uma pessoa que entende que as escalas de valores são diferentes, você tem que se colocar no lugar do outro, na empatia, você tem que entender que existem pessoas com diferentes níveis desse primeiro link emocional. Então, a humanização veterinária tem coisas... mas você não é a favor da gente falar do amor da família? Eu não tenho nada contra, desde que você entenda que existem diferentes tipos de amores. O amor doentio, o amor possessivo, o amor juvenil, o amor puro, o amor ideal, o amor platônico. Eu acho mais difícil na humanização é isso, é você tentar entender o tipo de amor da pessoa para você poder abordar. É porque a gente precisa de tempo, doutor. É isso que as pessoas não entendem. Não dá para vir com regrinha cagada quando eu não tenho tempo de convivência com o cliente. Naquele primeiro momento da consulta, você tem que ser, quase um mágico para entender quem é aquela pessoa. Como é que você consegue, em 20 minutos de conversa, conhecer o padrão daquela pessoa? Você tem sinais. Se você vê o animal, ela não bota no chão, ela fica uma boa anamnese também. Eu vou perguntando muitas coisas. A anamnese não é só o que ele come. Ele dorme. Ele passeia quantas vezes? Não, pergunta mais coisas. E aí, como é que é a relação com ele? Como é que você vai ver ele? Começa a perguntar algo mais desse universo. Então, para mim, a humanização veterinária, ela existe. Cabe a você como gestor, cabe a você como médico veterinário, desenvolver um programa para que você possa adequar a sua equipe e adequar o seu atendimento a essa nova realidade, sem ficar, preocupado que você não vai conseguir. É falsa, né? Vamos adaptar. É aquela coisa, nós tratamos o amor de alguém. Prove. Eu até fazer até anotar isso para ser no próximo post. Prove, né? Então, assim, é o que eu digo, é um caminho sem volta. Bom, Sérgio, muito obrigado pela presença. Certo? Podem acompanhá-lo pela rede social que a gente vai colocar aqui, tá? Curtam aí no Instagram, está quase no arrasta aqui, né? Tô quase no arrasta aqui e não tô comprando seguidor não, tá? Porque é muito bonitinho botar de ver lá, atingimos tantos mil e a pessoa compra o chatbot, robô, não sei o que, publicou e lista de e-mail, assim é fácil, né? Assim é fácil chegar a 20 mil. Aí colocar, não, é 10 mil, não é? Não, é que a pessoa já tá chegando perto de 20, aí bota mais postagem lá, e só que eu sei o que você comprou no verão passado, tá? Você esquece que as mesmas agências que você lida, eu lido, tá? Bom, muito obrigado pela presença no nosso podcast, muito obrigado pela presença aqui na clínica. Logo teremos muitas melhorias, pessoal aqui na nossa empresa, e continue nos acompanhando, ok? Muito obrigado, tchau, tchau.